Olá a todos. O vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o Solid, que são as diretrizes para o desenvolvimento de software que visam melhorar a qualidade, a manutenibilidade e escalabilidade do código. Cada princípio aborda um aspecto específico do design e de software. A proposta dessa atividade é tratar cada um dos elementos do Solid e demonstrar um exemplo feito da forma errada e a sua correção utilizando o método dentro dos princípios do Solid, né? Então, primeiro, a gente vai estar tratando, né, do princípio da responsabilidade única, né, que é o SRP, Single Responsibility Principle. Então, aqui a gente tem a classe que ela vai violar esse princípio. E qual seria o nosso problema? Essa classe exemplo aqui que a gente criou é a classe pedido. Ela tem várias responsabilidades. Ela calcula o total do pedido, ela salva o pedido e ela envia o e-mail de confirmação do pedido. Isso viola esse princípio da responsabilidade única, que diz que uma classe deve ter apenas uma razão para mudar. Então aqui a gente vai ver o exemplo errado, que a gente tem a classe pedido, que ela tem o método calcular o total. Ela tem mais um método de salvar o pedido e tem mais outro método de enviar e-mail de confirmação. Ou seja, ela tem várias atribuições dentro de uma classe só. Aí já seguindo o método responsabilidade única, que a gente teria de melhoria, né, que a gente obtém agora. Cada uma das classes, né, ela vai ter uma única responsabilidade, ou seja, a classe pedida ela vai cuidar apenas do cálculo do pedido. O pedido repositório ela vai cuidar da persistência, ou seja, é onde ela vai armazenar o nosso arquivo ali, e o e-mail service, ela vai enviar o e-mail de confirmação do pedido. Então, a gente atribuiu cada classe uma função. Classe pedido, ela tem o método de calcular o total do pedido. A classe pedido repositório, ela vai salvar o nosso pedido. Aqui tem ela vai ter um método aqui, né, uma lógica para salvar o pedido no banco de dados. No final, vai mostrar lá o que o pedido está salvo. E da mesma forma, o e-mail service, que ela vai ter esse método aqui, enviar e-mail de confirmação, vai ter uma lógica ali, né, todo um código ali para enviar esse e-mail e a nossa mensagem de conclusão. Agora vamos partir para o segundo método, que seria a letra O do nosso solo. Cada método ela representa uma letra. Seria o S, né, o O, o L, o I e o D. Formando a palavra solid. Então, vamos para o que é o princípio de aberto e fechado. A gente vai ter esse exemplo aqui da classe relatório, que ela vai violar esse princípio de aberto ou fechado. Nosso problema, a classe relatório viola o princípio OCP, porque para adicionar o novo tipo de relatório, a gente precisa modificar o código que já existe, né? Então, ela não é tipo assim, ela não está aberta para uma exceção e também não está fechada para modificação. Então seria um código que qualquer mudança ia ter que estar sempre alterando, né? Não daria só para estender, fazer uma extensão desse código. Então a gente tem aqui a classe relatório. Tem o método geral relatório em string, né, com o nome do tipo. Se for o tipo igual ao PDF, vai gerar um relatório PDF. Se o tipo for igual ao Excel, vai gerar um relatório Excel. Então, sempre precisaremos, né, adicionar um novo tipo do relatório, precisando modificar toda vez e modificar essa classe. Então, a nossa intenção é estar sempre modificando o código. O código, ele tem que, então, uma base que a gente tem que conseguir entender aquilo ali e atribuir mais funções, né? Então, ela tem, que agora eu vou estar mostrando o método, a classe da forma correta, obedecendo os princípios do OCP. Ela tem a melhoria, né? Agora, a nossa classe relatório, ela está aberta, né? Que seria o open para a extensão.
Então, a gente pode adicionar novos tipos de relatório, mas está fechado, que é o closet para modificação. Não precisamos alterar o código existente. Então, aqui a gente tem uma interface com o nosso relatório que tem o método de gerar. Aí a gente vai ter a classe relatório PDF, que ela implementa, né, dessa interface de relatório e vai gerar um PDF. Ter um terceiro formato, que seria no Word, por exemplo. Relatório Word, implementos de relatório. Ela vem lá dessa interface relatório e gera um relatório no formato do Word. Então aqui a gente não precisou alterar os códigos anteriores, a gente apenas implementou uma extensão a mais e deixou o código mais limpo também, para a gente poder estar sempre implementando caso seja necessário, do que ficar criando esse if, else aqui de cima. Agora vamos para o L do Solid, que seria o Liskov Substitution Principle. A gente vai ter uma classe aqui que vai violar esse princípio, que a gente tem o seguinte problema. A classe quadrado viola o LSP porque altera o comportamento esperado da classe retângulo. Um quadrado não pode substituir um retângulo sem alterar o comportamento esperado. Então vamos aqui. A nossa classe retângulo, a gente tem o int largura, o int altura. A gente vai ter um método para setar, né, definir a altura, a largura. Essa largura vai ser igual a largura, o método para setar a altura igual a altura, e o para calcular a área, que vai ser a largura vezes a altura. A gente tem a classe quadrada estendendo do retângulo e o método de setar largura. E vamos ter também aqui o set altura, né, para setar a altura, colocando que essa altura é igual a altura e essa largura vai ser igual a altura também. Agora a gente vai ter a classe melhorada, seguindo os padrões do LSP. Agora o nosso quadrado e o retângulo são classes separadas, que implementam a interface forma, ou seja, uma forma de um quadrado e uma forma de retângulo. Isso vai garantir que ambas as classes possam ser substituídas sem alterar o comportamento esperado. Então, ela vai ficar da seguinte forma: a gente tem a nossa interface forma, que ela tem a nossa variável aqui int, calcular área. A gente vai ter retângulo, que ele vai implementar de forma. A gente vai ter o int largura e int altura, o método setar largura igual a largura, altura, desaltura igual a altura, o override, que seria o calcular a área, ele vai retornar largura versus altura. Já o nosso quadrado ele também vai vir lá de forma, da nossa interface forma. Ele vai ter uma variável do tipo int chamada lado, e o método setar lado, int lado, igual a lado, lado. E já o calcular a área, como o quadrado ele tem os lados iguais, ele vai ser a multiplicação de um lado pelo outro. Então, com isso, a gente conseguiu separar as classes, né, que ela vai implementar da interface fórmula, que aí vai garantir que elas possam ser substituídas sem alterar o comportamento esperado, que elas já estão aqui separadinhas. Agora a gente vai para a letra I. Na letra I a gente tem a Interface Segregation Principle. A gente vai ter uma classe aqui que vai violar, primeiro, né, o nosso exemplo que viola, e depois o exemplo dela adaptada para esse princípio do Solid. O problema que a gente tem, a interface trabalhador viola o ISP, porque ele força a classe robô a implementar métodos que não são relevantes para ela, como comer e descansar. Então, interface trabalhador, ela tem o método trabalhar, o método comer e o método descansar.
Esse é o primeiro, comer e descansar. A classe humano, ela vai implementar de trabalhador, vai ser trabalhar, o humano trabalha, comer, o humano come, e o método descansar, o humano descansa. E a gente tem uma classe robô, que também é um trabalhador, só que ele não poderia implementar esses dois métodos, que para ele não tem valor algum, o comer e o descansar. Então a gente vai ter fazer o nosso override aqui do método trabalhar, o robô está trabalhando. Aí no método comer, a gente vai ter que colocar uma exception, que o robô não come, mas por ele estar herdando ali do nosso trabalhador, vou ter que gerar um exception, mas ele fica obrigado a implementar esse método. Para throw a new exception, robô não come. Ou descansar, robô não descansa. A gente é obrigado a fazer essa exception porque ele está herdando ali de trabalhador e trabalhador está constando como se ele comesse e descansasse. Agora temos a classe reformulada, que ela vai seguir esse padrão do ISP. Qual que é a melhoria que a gente tem? Agora essas interfaces são segregadas, ou seja, separadas, de acordo com as responsabilidades. Ou seja, o robô vai implementar apenas a interface trabalhador, enquanto o humano vai implementar todas as interfaces que são relevantes para ele. Então, o trabalhador, o que ele faz? Trabalha. O comedor, né, tipo assim, quem come, ele tem o método comer. E a interface descansar, descansador, ele tem o método descansar. É um exemplo assim que pode ficar um pouco confuso pelo nome das nossas classes aqui, dos nossos métodos, aliás, das nossas interfaces, dos nossos métodos, mas é importante a gente estar separando porque a gente tem dois tipos muito distintos de trabalhador. Então não daria para jogar esses métodos tudo dentro de trabalhador como a gente fez antes. Senão toda vez a gente tem que estar gerando os exceptions. Então aqui a gente tem que o humano ele vai implementar da classe trabalhador, comedor e descansador, porque ele tem esses três atributos. E ele realiza essas três atividades, que é o trabalhar, o método comer e o método descansar. Já o robô, ele vai implementar apenas o trabalhador. O trabalhador aqui a gente separou como sendo o básico. O que o trabalhador faz? Trabalha. O que o robô faz? Trabalha. Então é algo em comum da forma mais genérica possível. Que aí o robô ele consegue implementar apenas desse. Então o nosso robô ele trabalha sem a gente estar precisando de ficar gerando todos aqueles exceptions, que a gente tem que buscar sempre a nossa interface aqui, ela ser o mais genérica possível no sentido de ser a base. Todo humano fala, todo humano come, todo humano dorme. Então, para humano é interessante, mas como a gente está usando aqui no caso o robô, então a gente já teria que fazer separado mesmo. Então, o trabalhador, o que todo trabalhador faz? Independente de ser humano ou ser robô, ele trabalha. Isso é o mais genérico possível, o trabalhador é isso. Ou vamos supor, o trabalhador que ele tem uma função. Todo trabalhador tem uma função. Então, seria a forma mais genérica possível do trabalhador. Agora a gente vai para a nossa última classe, que seria a Dependency Inversion Principle. A gente tem aqui nossa classe interruptor, que seria esse acendedor, um exemplo de um acendedor de lâmpada. A classe que viola o DIP, que seria a nossa versão de dependência, problema dela. A classe interruptor viola o DIP porque depende diretamente de uma classe concreta, ou seja, da classe lâmpada, em vez de depender de uma abstração. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou a nossa classe lâmpada, que ela tem o método ligar e desligar. A gente tem a nossa classe interruptor, que ela vai ter, que a gente colocou uma lâmpada do tipo lâmpada, né, porque a gente já tinha atribuído anteriormente. Um interruptor, que tem uma lâmpada do tipo lâmpada, em que essa lâmpada é igual a lâmpada. E o método acionar, que a gente criou o nosso if else, né? Se ele obedecer essa condição, a lâmpada ponto ligar, ou seja, a nossa lâmpada aqui ela vai executar o método ligar.
ou se não, o método desligar. Agora, para resolver esse problema, para a gente colocar ela nos padrões do Solid, esse interruptor ele vai depender de uma abstração, que seria o nosso dispositivo, e não da lâmpada. O que permite que ele funcione com qualquer dispositivo que implemente essa interface, não apenas uma lâmpada. Senão a gente teria que criar um interruptor lâmpada, um interruptor ventilador, o interruptor da cortina, o interruptor do ar-condicionado. Então, não é interessante a gente criar vários tipos. A gente cria um interruptor e depois a gente pode implementar essa interface, não se limitando apenas à lâmpada, para não ser um interruptor lâmpada, ele vai ser apenas um interruptor. Então, aqui no nosso caso, o que a gente fez? A gente tem essa interface dispositivo, que ela vai ter o método ligar e o método desligar. É um dispositivo, independente qual seja, dispositivo liga e dispositivo desliga. Aí aqui a gente vai ter a nossa classe lâmpada, que ela implementa do nosso dispositivo, ou seja, ela vai adquirir esses dois métodos, o ligar e o desligar. Então a gente tem o nosso primeiro override aqui, o método ligar, lâmpada está ligada. Ligou, aparece a mensagem, lâmpada está ligada. Nosso desligar, nosso segundo método, lâmpada desligada. Aí a gente vai ter a nossa classe interruptor. O interruptor, a gente tem aqui vamos ter o nosso dispositivo, um dispositivo do tipo dispositivo, e vamos ter nosso public interruptor. O interruptor ele tem um dispositivo do tipo dispositivo do tipo dispositivo. Aqui o nosso diz, né, esse dispositivo é igual a dispositivo. E o nosso método acionar. Então, se a gente acionar o dispositivo vai fazer o que? Ele vai ligar. Se não, o dispositivo vai desligar. Então, com isso, o que a gente tem? Que o nosso dispositivo ali, o que ele faz? Ele liga ou desliga. A nossa lâmpada, ela pode fazer o quê? Ela pode ligar e desligar. Mas a gente pode ter também outro interruptor, que não seja apenas a lâmpada. Então, esse interruptor, ele vai herdar do nosso dispositivo. A gente vai ter um dispositivo, aqui a gente colocou no nome dispositivo, mas poderia ser qualquer coisa, como eu citei, um ventilador, um ventilador do tipo dispositivo. Esse ventilador, ele pode, se eu acionar, esse método acionar, se obedecer essa condição, o meu ventilador vai ligar, se não, o ventilador vai desligar. Então, em resumo, é isso, as regras do nosso Solid. Recapitulando, os princípios sólidos são diretrizes para o desenvolvimento de software que visam melhorar a qualidade, manutenibilidade e escalabilidade do código. Cada princípio aborda um aspecto específico do design de software.